vocês vão ficar ouvindo. Vou desligar o vídeo, tá? Pra não... Desliga aí, gente. Desliga aí, tranquilo. Gente do céu. Bom, Hoje eu meninas. vou ver a Vamos lá. Ed. Hoje eu vou ver a Ed ali na divisa do Paraguai. Ai, que delícia. Ai, que show! E saber desse encontro aí, Top. viu? Se não mandar chimarrão para cá ou alguma coisinha, vocês vão tudo ferrar. Eu vou cortar a aula de vocês. Que maravilha, né? Quando você vai voltar para o Brasil, Vitor? Eu vou contar para vocês uma história agora, vocês vão entender. Sim, a resposta é não sei. Ai, Jesus. Tá, a gente faz um encontro online, então. Vem Tem que cá. ser um encontro online. Tem que ser um encontro online. Essa turma vai ter formatura? Vai ter formatura, né? Ó, Daqui a 3 anos, né? A minha projeção era que eu fosse em janeiro agora, eu iria para o Brasil por conta de trabalho, eu precisava visitar algumas fábricas, algumas coisas, fazer um bate-volta, ia para o sul, mas eu ia para trabalho mesmo, visitar, né? E em julho eu iria com a família toda. Mas aí, eu vou pegar o seu gancho, André, e vou já falar o que eu ia contar para vocês, né, de aula mesmo. Como a gente se vê é como a gente é, tá? Eu cheguei aqui e um dos objetivos nossos de vir para Portugal, inicialmente não era ficar aqui, mas um dos objetivos nossos de vir era dar entrada na minha documentação das crianças, para a parte de cidadania, se tornar cidadão português, tá? E aí, consegui dar entrada, né, demorou um tempo para a gente conseguir agendar, tudo mais, demos a entrada. Essa semana, terça-feira, para ser mais específico, eu tava apreensivo, porque o meu visto, o meu passaporte, né, faz 90 dias que eu entrei, e depois de 90 dias eu me torno, na minha concepção, eu me estava tornando ilegal, porque eu não tinha mais o visto de turismo para ficar aqui. E aí, o que acontece? Se eu sair do país, se eu for para a Espanha, que aqui do lado, para ir de carro, dá 150 quilômetros da minha casa da Espanha, se eu for para a Espanha, corre o risco de na fronteira, na volta, eu não conseguir entrar mais, porque eu não posso mais circular na União Europeia com o meu visto, porque eu já passei dos 90 dias na União Europeia. Eu estava muito apreensivo com isso. E aqui tem duas possibilidades. Uma, a possibilidade de eu se tornar cidadão, né, se tornar cidadão português, e a outra é você ter o título de residência portuguesa. Eu pedi a minha cidadania portuguesa e eu estava, cara, desesperado, correndo atrás para tentar agendar para eu tirar minha residência portuguesa. Certo? Estão comigo? Beleza. Mudou o sistema aqui e aí na terça-feira eu liguei 70 vezes no lugar, consegui um atendimento. Falei com a agente que me atendeu, eu falei para ele, olha, eu preciso solicitar minha residência, minha, das crianças, tudo mais. Aí ele perguntou, mas por qual motivo você precisa da residência? Eu falei, porque eu sou casado com uma portuguesa. Aí ele falou, tá, mas você já averbou seu casamento em Portugal? Eu falei, já averbei meu casamento. Ele falou, pois bem, então o senhor tem direito à cidadania portuguesa. Eu falei, sim, e isso eu já dei entrada na cidadania. Aí ele falou, tá, então o que o senhor quer comigo? Aí eu falei, eu preciso da residência, porque eu estou aqui morando, eu preciso entrar e sair do país. Aí ele falou, pera um pouquinho. Aí passou, uns 15 minutos depois ele me voltou o telefone, ele falou, olha, senhor, faz 7 anos que eu estou aqui, e eu nunca vi ninguém me pedir isso. Eu falei, como assim? Fala mais. Ele falou, o senhor não pode ter 2 documentos. Ou o senhor está num processo de cidadania, ou está num processo de residência. Ele falou, o que eu sempre vi são as pessoas pedirem a residência para um dia tentar pedir a cidadania. O senhor já tem direito à cidadania. O senhor já solicitou ela. Eu falei, aí a minha questionamento foi, ele falou assim, mas eu estou ilegal no país, porque até então, na minha cabeça, eu estava ilegal aqui. Ele falou, o senhor não está ilegal. O senhor está em um processo de legalização. Então, o senhor está simplesmente num processo. E está tudo certo. Se qualquer pessoa que te parar na rua, algum policial, alguma coisa, o senhor está num processo de legalização. O senhor tem um protocolo que o senhor solicitou. Eu falei, tá, mas esse processo pode demorar mais de 1 ano. Aí ele falou, sim.
Ele falou, são riscos e é um tempo de processo, mas enquanto esse processo durar, o senhor está em processo de legalização. Aí eu falei, tá, mas eu não posso entrar e sair. Ele falou, olha, com esse processo, vai muito do agente migratório, mas normalmente, como o senhor tem residência fixa, você tem as crianças, você tem várias coisas, você tem um processo, você tem um protocolo, muitas vezes eles liberam para você entrar e sair. Aí eu falei, uau! E aí eu desliguei o telefone dele e eu fiquei pensando o seguinte, olha só como são as coisas. Pensam comigo, todo mundo que vem para Portugal, eles tentam tirar o título de residência porque eles um dia almejam a cidadania. Eu já tenho a cidadania, eu já tenho a entrada, já estou num processo. Só que eu, até então, não me via como uma pessoa, um cidadão português em processo de legalização. Que foi isso que ele falou para mim. Ele falou assim, o senhor já é um cidadão português, só que o senhor está no processo de legalização, é uma questão de documento, só de dias. Eu falei, caramba. Aí eu desliguei dele e eu fiquei pensando, eu falei, cara, quanto mais coisas eu já sou, mas eu não me vejo como. E aí, quantas coisas eu nem sou, ou Deus já me deu, ou eu já estou nessa posição, mas eu muitas vezes quero menos. Você está entendendo? Eu já dei Sim. entrada na cidadania. Ô, Vitor, você prestou atenção na principal palavra que você falou? Bom, não sei. É a fonte de tudo. É o Sim. eu sou. Exatamente. É o eu Eu sou. sei. Mas aí eu pergunto para vocês, mas quantas coisas eu já sou, vocês já são, vocês já estão nesse processo, mas por conta de mentalidade nossa, de por quê? E aí eu refleti, e aí eu quero trazer para vocês. Eu tenho uma história de cidadania de europeia desde quando eu era pequeno. Acho que eu contei para vocês lá atrás, quando eu conheci a Vanessa, né? Eu estava vindo para a Itália para tirar minha cidadania italiana. E eu não vim para cá porque eu conheci a Vanessa. Então, 16 anos, imagina, minha mãe ficou louca, meus pais, né? Falou, você é louco, mano, por causa de uma namorada, você vai perder a cidadania, tudo mais, que negócio todo. Mal eles sabiam que lá na frente, depois, ela que me daria a cidadania. Mas eu já tenho essa história há muito tempo, então eu tinha, né, raízes dizendo assim, cara, você você nunca consegue, você sempre está tentando, sempre está tentando. E eu, ao passo, quando aquele rapaz falou assim, mas o senhor já é um cidadão, só está em processo de legalização, eu falei, caramba. E aí, a Andrea falou, isso é verdade, quantas coisas nós já somos, mas nós não tomamos posse. E aí, quantas coisas a gente já está na posição, mas nós não vemos que estamos nessa posição. Quantas coisas, muitas vezes, nós já temos a posse daquilo, mas por qualquer motivo, um motivo qualquer, a gente acha que nós não somos. Ô, Vitor, eu quero só um parênteses, porque hoje explodiu minha cabeça Provérbios. E exatamente isso tudo que você está falando no versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fazer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Então, assim, isso tudo já você, e nesse capítulo de hoje, é confiança no Senhor. Ele fala da bondade e lealdade. Você é um homem bom e leal. Então, o Senhor está te honrando. Mas a nossa briga, ela é na nossa mente. Exatamente. É a nossa mente que fica boicotando. Vocês não têm noção. Ultimamente, eu ando numa guerra espiritual. Eu também. Eu pensei que a guerra é espiritual, mas ela é dentro da minha cabeça. E assim, vocês devem ouvir falar no o Jacob Petrie, ele né? O cara é ótimo. Então, assim, ele fala muito desse teu eu interior, dessa voz, assim, ó, que é mentirosa, que fica te mentindo, que te limita, que, né, embasada nas coisas que você aprendeu, e a guerra é na nossa cabeça. Então, eu sempre volto. Por isso que, ultimamente, assim, quando eu conecto com a palavra, o eu sou é tão forte, porque a gente é o que ele fez, mas porque aprendeu e tem essas crenças, fica aquela coisa na cabeça, né? É que você não pode, ou será, ou a dúvida.
Então, essa é a guerra, né? A guerra é mental mesmo. A guerra é mental. E aí tem aqueles exercícios, né? Que aí eu já queria plugar de novo, do eu sou. Aham, agora mesmo estava olhando. O eu sou. E aí eu pergunto para vocês agora, quantas vocês ainda fazem todos os dias exercício? Vocês Não, pararam no meio do caminho? eu parei no meio do caminho. Não, viu, eu faço porque eu tenho vários cadernos, onde eu abro uma agenda, coisa assim, eu sou, mas não é diariamente. É, mas Escrever não teria é. que ser diariamente. Aham. O escrever diário, ele nos traz uma mudança, uma metanoia muito forte, André. Então, assim, ó, nós estamos falando aqui de, sei lá, menos de 50 dias, aí, mais ou menos, 50 e poucos dias do final do ano, tá? Pro dia É. 31. E eu quero Uhum. fazer um combinado com vocês aqui, que nós vamos entrar num protocolo para que em 2024 eu entendo duas coisas. Quando eu entro em novembro, todo meu novembro é um mês de reflexão minha, tá? Eu vou passar isso para vocês o que eu faço. É um mês que eu paro e olho assim, tudo que eu, lá atrás, 1º de janeiro, eu iniciei e não terminei. Todos os tá bom, protocolo. Tudo que eu comecei, tudo que eu tenho um negócio que chama-se Projeto de Vitória, que é algo que eu escrevo todo começo de janeiro, que é onde eu coloco as minhas metas e objetivos ao longo do ano, tá? Muitos eu alcanço, outros eles simplesmente mudam, tipo, um exemplo meu de vir para Portugal. Quando eu mudei para Portugal em junho, em julho, cara, metade daqueles projetos caíram, porque eles envolviam onde eu estava. E tá tudo certo, eu entendo que aí eu vou pro lado espiritual, né? Nós fazemos planos, mas Deus tem algo melhor para nós. Eu rasguei os meus planos e comecei a criar outros. Mas todo mês de novembro é um mês onde eu paro e reflito no meu ano inteiro. Eu reflito por duas visões, tudo que eu comecei e não terminei, e aí eu com muito amor e muito carinho comigo, sem me julgar e sem me culpar, eu olho e falo o seguinte: eu comecei, vamos dizer que uma dieta, tá? Isso é um objetivo que eu não consegui cumprir. Ih, travei. Não, falei de dieta, até pesou, tá vendo? É um objetivo que eu não consegui cumprir, que é o meu peso ainda, tá? Eu estou próximo, mas eu não consegui cumprir meu peso que eu imaginei, que eu me programei para estar agora no final do ano. Mas eu começo a olhar Vou te aí eu dar uma começo a olhar, referência de uma profissional para você consultar também. tá bem? Mas aí eu posso te falar, André, para isso, eu sei o que tem que fazer. E tá mais simples, é isso que eu queria chegar em vocês. Eita, travou só eu ou André que travou? Não, Eu não estou tá 9 quilos a menos, vocês não notaram? Pelo rosto, pelo tá rosto rosto parece. fino. Rosto tá fino. O rosto tá fino mesmo. A Érica viu. 9 quilos. Uau. Uau. Eu preciso perder mais 4 agora. Então, vamos falar de dieta, né? Vou falar desse ponto específico. Eu começo a olhar esse protocolo, eu olho agora, e eu começo assim na dieta. Eu começo a refletir. Em janeiro eu comecei a fazer isso. O que eu fiz em janeiro? O que eu fiz em fevereiro? Para esta meta em específica. Aonde eu caí e aonde eu cresci. Onde eu comecei a fazer, e se eu comecei a fazer, por que eu parei no meio do caminho? Por que eu me auto-sabotei? O que eu fiz? Ou por que eu comecei e não terminei? Por que eu comecei a fazer a dieta e 5 dias depois eu parei? Porque eu comecei a correr e 3 dias depois eu parei de correr. Eu começo a olhar com isso, e aí eu tenho uma frase que eu faço muito, e eu terminei de escrever o livro, vou disponibilizar para vocês, que é o Seja Simples. E todas as coisas que nós paramos de fazer, muitas delas têm a ver com nossas crenças, nossas limitações, só que essas crenças e todos esses gatilhos que a gente usa são bengalas, muitas vezes, para a gente parar. Então, vamos dizer que a dieta, de novo, a dieta, às vezes eu posso me auto-sabotar e começo a pensar na história que eu conto para mim. E, eu conto essa história eu tô contando porque ela é uma história, sei lá, porque eu gosto de comer chocolate, ou então porque eu vim para Portugal e aqui não consigo comer direito. Sei lá, pode ser isso. E aí eu paro e reflito nessa história minha em 3 aspectos. Ela é uma história verdadeira, ela é uma mentira que eu conto para mim, ou é uma mentira que as outras pessoas contam para mim?
Eu quero que vocês parem e sempre pensem, então, todos os pontos que vocês começaram lá no começo do ano e não terminaram, e a desculpa que você está se dando para entender o porquê que você não continuou, você reflita nesses 3 pontos. É uma mentira, é uma verdade, é uma mentira que eu conto para mim, é uma mentira que as outras pessoas contam. É uma coisa que eu peguei de alguém. A André, sei lá, a André falou que ela, vamos dizer que você não emagreceu, tá, André? Mas, ou o contrário, você emagreceu, mas você emagreceu porque você ficou fazendo jejum intermitente, ficou 10 dias sem comer. Para você funcionou. Aí eu olho para mim e falo assim, aí é uma mentira que eu conto para mim, falo, funciona só para ela, isso aqui não funciona para mim. Então é uma desculpa que eu me dou para continuar gordinho. E aí ou o contrário, né? Que nem vou falar de Portugal mesmo. Eu venho para ver o Portugal. Falar, não, Portugal eles comem muito pão. Eu engordei porque eles comem muito pão e todo dia. E realmente, aqui é pão e vinho em todo qualquer lugar. Aí come muito pão, você fica inchado, então por isso que eu não emagreci. Mas isso é uma verdade? Ou isso é uma mentira que eu conto para mim? Ou isso é uma mentira que as outras pessoas Delícia. contam? É uma delícia isso aqui, você tem noção. Mas, pão o dia inteiro. Eu brinco, e olha só o que eu vou falar para vocês. Eu brinco comigo, mas isso no subconsciente é uma desculpa que eu me dou, tá? O que eu falo? Espera aí. Eu falo que um dos Olha, pães que eles comem é pão bola. E eu falo que eu tô com uma bola por causa do pão bola. Eu dou risada, mas isso é uma desculpa interna para eu me justificar o porquê eu engordei. Mas, não, gente, que eu não engordei, tá? Eu tô mais magro do que quando eu cheguei do Brasil aqui. Mas é uma desculpa que eu me dou, e eu vou falando isso. Mas isso não é uma verdade. Isso é uma mentira. Por quê? Portugal, olha só, e a Ana vai gostar disso aqui mais ainda. Acho que eu já contei para vocês. Portugal, você pega peixe fresco todos os dias, em todos os mercados, todos os lugares. Existe um ditado aqui, uma crença, né, uma brincadeira que eles fazem, que eles não comem peixe na segunda, porque no domingo não tem pescaria. Então você comer na segunda, o peixe foi pescado no sábado, então o peixe não é fresco. É um dos lugares que eu comi um peixe mais saboroso e um dos peixes mais baratos. Aqui é muito barato comer peixe. Comer comida saudável aqui é barato. Você consegue comer tranquilo. E aí, como é que eu me dou desculpa do pão, sendo que eu posso comer peixe e ter outros hábitos alimentares que eu não consigo ter? E aí aí é onde eu quero chegar com vocês. Quero que vocês peguem esse protocolo, e é uma coisa que eu faço, eu começo a olhar cada área e falo assim, o que eu podia ter feito de forma mais simples para que eu conseguisse fazer isso? Que eu conseguisse executar esse processo, que eu conseguisse executar essa ação ou esse objetivo. E aí eu redesenho normalmente a minha estratégia e eu acelero ela nesses últimos 50 dias que faltam, 60 dias que faltam no ano. Para quê? Para que eu entre em 2024 com uma sensação de pertencimento e de realização muito maior. Eu não gosto de chegar no final do ano e olhar para trás e falar assim, nossa, passei mais um ano, passei 10 meses e não fiz nada, passei 12 meses e não fiz nada. Fala, André, você ia falar uma coisa? eu ia te dizer que eu vi você com a caneca, perdão, que eu preciso de uma outra caneca. Botaram tanto olho gordo que ela quebrou, mas espedaçou minha caneca. Então, é exatamente isso, né? A mente fica olhando o pão, mas o peixe também pode ser observado. Sim, sim. Uau, que É forte. isso, né? Claro, porque você foca no quê? Você foca no pão. Quando o problema da comida, porque eu estudo isso, né? No caso dos meus pacientes, enfim, é emocional. Você visualiza o pão, mas o peixe talvez esteja mais em evidência. Então, tudo que você foca expande. Uau. Sim. E eu quero que vocês entrem nesse protocolo agora, que é um protocolo de aceleração, tá? É um protocolo realmente Bom, adoro isso. Eu tô abrindo a caixa preta para vocês aqui, viu? Vou acordar as crianças, tá bem? Se quiser, eu vou lá acordar eles, já vão. Tá bem. É um protocolo realmente de aceleração que eu faço para mim, tem dado certo. Eu tenho colhido os grandes resultados nos últimos anos da minha vida.
resultados que eu muitas vezes nem imagino, e normalmente nos últimos 2 meses, são 2 meses onde está todo mundo já desacelerando, e aonde eu mais acelero na minha jornada, na minha caminhada. Ô, Érica, bom dia. Ó, tomando Vitor, café. deu certo. Hã? Deu certo. O que deu certo? O Meet. Ah, deu certo? Olha lá, vê só. Boa. Obrigada. E então assim, esse protocolo, e aí eu quero que vocês comecem a fazer 2 coisas, né, ou mais algumas coisas, mas agora eu vou carregar vocês de informação. A primeira, então, é que eu estou falando, né, parem agora e reflitam. Érica, você está passando por um estágio, né, para nesse estágio e olhe com muito amor e carinho, sem colocar culpados. Ah, eu fiz, ou ele fez, ou nós fizemos, sem isso. Olhando para você, só para você. Seja individualista e egoísta nesse momento, tá? Olhe para você só. E você fala assim, o que eu poderia ter feito diferente? E não, muitas vezes, a gente tem uma intenção de olhar e falar assim, como é que eu podia ter salvo o meu casamento? Como é que eu podia ter salvo o meu tal negócio? Podia ter ficado quieta naquele dia, naquela briga, eu podia ter ficado calado e tudo mais. Não é isso que eu quero que você faça. Pelo contrário. Eu quero que você olhe metas que você colocou realmente em janeiro, que muitas vezes não conseguiu alcançar. E aí, quando você coloca alcançar, são essas 3, né? Você aprendeu também. Então, é uma verdade, é uma mentira que eu conto para mim, é uma mentira que as pessoas contam para mim. Se for uma verdade, é uma verdade. E aí você vai falar assim, o que eu vou fazer com essa verdade? Que não é o que as outras pessoas fazem, mas é o que você faz. Então, é uma verdade. Vamos dizer que se eu, sei lá, vamos agora da dieta ainda. É uma verdade que eu comi pão todos os dias. Tá bem, isso é uma verdade. Pão engorda. Só que isso é uma verdade. O que eu posso fazer com essa verdade de diferente? Eu posso comer menos pão. Mas eu posso falar para mim assim, mas a Vanessa pede para comprar pão, a Giovana quer, elas querem. Tá bom, eu posso ter pão em casa, mas o que eu vou fazer com isso? Então, sou eu e não os outros. E aí, parte financeira, a mesma coisa, né? Olha o ano inteiro e fala o seguinte, o que eu poderia ter feito de diferente? O que eu poderia ter feito de diferente na minha área financeira? O que eu comprei que eu nunca usei? Eu acho que isso é uma pergunta que eu gosto muito de fazer para mim nesse momento. Sabe, o que eu comprei de janeiro até outubro que eu usei uma vez só? O que eu gastei dinheiro que eu nem precisava ter gasto? O que eu contratei pessoas, ou contratei coisas, ou fiz qualquer coisa que não deu certo, ou que eu nem usei, que foi simplesmente para folgar algum sentimento que eu tinha, de não pertencimento, de não merecimento, de não saber quem eu sou, e eu coloquei coisas nesse lugar. O que eu fiz nesse meio do caminho? Eu tenho várias coisas que eu comprei, várias não, né? Mas tem coisas que eu comprei que eu paro para olhar e falo assim, vou dar um exemplo. A Vanessa fala todo dia, faz um tempo agora ela não fala para mim. Eu, há muito tempo atrás, eu queria jogar tênis. Eu falei, não, vou jogar tênis. Eu fui lá no Decathlon, comprei raquete, comprei bolinha, comprei isso, comprei aquilo. Sabe quantas vezes eu usei aquela raquete? Uma brincando com o Davi em casa. Ele queria jogar e eu fiquei jogando na parede, na sala. Você tá entendendo? E aquilo é caro. Não sei, gastei uma nota naquilo. Comprei comprei a bolsa para guardar a raquete, eu comprei a raquete, comprei as bolinhas, comprei muita coisa, muita coisa. Olhando Mas aqui, assim, os livros que eu comprei. os livros que você comprou, cara, Vanessa tem que fazer terapia. livro, eu coloquei para mim, que eu não compro mais nenhum livro. Mas tem um monte de gente que me indica, fala, tal livro. Eu não compro os livros enquanto eu não terminar de ler os que eu já comprei, né? Também. E olha, isso está sendo muito bom para mim, que eu tenho lido muitos livros, tá? Inclusive, a minha mãe vai mandar livro para mim agora de novo, porque tá lá. Eu falei, mãe, preciso de tal livro para ler agora. Né? Ela tá mandando. Então, assim, são coisas nesse sentido, são coisas pequenas, mas a gente começa a pegar, e vou dar o exemplo da raquete, tá? Sabe por quê? Sabe por quê que eu comprei toda essa raquete de tênis e tudo mais? Porque pessoas ao meu redor começaram a jogar tênis.
e eu, para me sentir pertencente àquele grupo, eu fui lá e comprei tudo. Só que sabe o que acontecia? Eu queria ser pertencente a um grupo onde o meu dia a dia, a minha rotina não encaixava com a deles. Na época eu trabalhava na Nike, na época eu trabalhava o dia inteiro, na época eu tinha uma série de coisas, e não cabia a mim. E aí outra coisa que me falaram, e principalmente a minha esposa, que é fisioterapeuta, ela falou, eu não deixo você jogar tênis com o peso que você tá, que a chance de você lesionar o joelho ela é muito grande. Então você primeiro perde o peso para depois conseguir treinar. E aí envolveu todos os aspectos, e aí eu nunca joguei tênis. E aí eu te pergunto, esse grupo, eu continuei pertencente a esse grupo? Continuei, por outros motivos, mas o tênis não. E às vezes eu ia para uma quadra, eles iam jogar... Olha que doideira, eu já cheguei a estar em Alphaville, eles, vamos jogar tênis. Eu falei, pô, mas a minha raquete tá lá em São Paulo, né, que eu tava longe. Não, vamos lá, você fica na quadra e te presta uma raquete. Ou seja, eu comprei a raquete e nunca usei minha raquete. Mas esse meio do caminho eu joguei tênis, eu pertenci ao grupo. Então, quantas vezes, ao longo desses últimos 10 meses, nós compramos coisas, fomos em lugares, nós gastamos, nós fizemos coisas para pertencer a algum grupo, para folgar alguma mágoa, para se sentir alguém ou se sentir merecedor de algo. Verdade. E aí, eu faço um outro trabalho, um outro protocolo. Aí eu penso o seguinte, que eu gosto de pensar também. O que eu podia ter feito com esse dinheiro que eu gastei? Você sabe que depois, assim, ó, que eu estudei branding, eu parei de fazer algumas coisas para me fazer pertencente e comecei a fazer coisas que eu deveria fazer e que eu não fazia antes. Por exemplo, eu não quero entrar naquela roda ali porque isso, por isso, por aquilo. Tá, não, mas eu preciso. Tá, nessa aqui eu não preciso. Então, comecei a focar, assim, mas geralmente é o conselho que eu estou dando para o meu filho, dele querer se sentir pertencente do grupo, mas cabe para a gente, né? Cabe muito para Porque nós. a gente precisa, a gente quer pertencer a alguma tribo, a algum grupo, enfim. Cabe muito para nós. E eu tenho vivido, gente, eu tenho vivido todas as emoções simultâneas aqui. Está sendo muito legal essa Vitor, experiência em Portugal. e isso tudo é comparação e competição, né? Onde a gente paralisa, né? Por isso Nem essa... sempre, Rubênia, Não, nem sempre, né, amor? Porque às vezes você só quer companhia, você quer se interagir com as pessoas, né? Não necessariamente o fato de você querer pertencer a algo esteja errado. mas que paralisa, eu falo assim, quando às vezes você não pertence, mas você vê acontecendo, se você comparar, ficar ali comparando a sua vida, vai paralisar. Assim? Não, Nesse sentido que eu estou falando, sabe? entendi. Aí, Aham. aí tá ligado, sabe? Porque isso tem batido muito forte, que quando eu às vezes não estou em condições de estar, eu estou comparando, aí eu paralisei o meu lado. Aí eu falo, não, tá Aham. tudo certo, cada um no seu momento. E isso tem me ajudado muito. Lembra da Bené, caneca, que você não é todo mundo. Exatamente, exatamente. Essa lindeza. o Bené, É, você, nós temos como vou te falar? Nós temos nossa, fugiu a palavra, não é nem intenção. Normalmente, né, tem outra palavra, mas normalmente nós nos comparamos às pessoas ou para nos sentirmos mais ou para nos sentirmos menos. Então você se compara. Você nunca chega para alguém e fala assim, mas isso tem a ver com a base do eu sou, tá? Se você sabe muito bem quem você é, e se eu chego para você eita, agora e falo assim, Rubênia, cara, fiz um negócio aqui que tô ganhando uma grana, cara, tá muito legal. Você vai falar assim, amém, Vitor, que bacana. E você não vai querer fazer a mesma coisa ou virar minha amiga porque eu faço alguma coisa. Só que se sua pirâmide do indivíduo está invertida, o fazer ou o ter está na base dela, qualquer coisa que eu faço, que eu falar para você que eu faço ou que eu tenho, você vai querer fazer igual.
Porque você verdade. se compara a isso. Quando Uhum. você sabe muito bem quem você é, você não se vincula com todas as pessoas. Você não entra em todas as rodas. Existe principalmente aí no Brasil, existe uma tendência, agora diminuiu um pouco, mas falar de network, tem que fazer network, clube de network, é jantar de network, café da manhã de network, é não sei o que lá de network. Aí eu te pergunto uma coisa, você tem tomado cuidado na mesa que você tem sentado? Sim, isso eu tenho. Por quê? Às vezes aquela pessoa, é, ela é muito boa no que ela faz, mas ela é só boa naquilo que ela faz. Exatamente. E aí você às vezes tem um casamento perfeito, uma vida perfeita, uma saúde financeira perfeita. Mas aí se você olha o resultado daquela pessoa, ela comprou uma Porsche, ela comprou algo que você quer muito ter. Aí você começa a querer falar, nossa, eu preciso, e é subconsciente isso, eu preciso fazer o que ela faz para conquistar o objetivo, para ter o que ela tem. Ó, pirâmide, eu preciso fazer o que ela faz para ter o que ela tem. Mas você esquece quem ela é. E aí você começa a ser que nem ela é, ou fazer coisas que ela faz, mas você não é quem ela é. Às vezes ela tem aquilo porque ela atrai a mulher. Eu vou falar como homem, por algumas vezes já sentei em mesas aonde a pessoa falava muito sobre, nossa, aquela mulher é isso, aquela mulher é aquilo, não sei o que lá. E aí eu já cheguei em alguns lugares e falei assim, cara, se sua esposa escutasse, você não ia gostar, né? Ou então eu fico quieto, as pessoas, ei, Vitor, você não vai fazer isso? Eu falo, cara, eu já cheguei, as pessoas ficaram bravas comigo. Eu falo, cara, eu honro a esposa que eu tenho em casa, obrigado, mas eu vou sair. E aí, com isso eu tô fazendo o quê? Eu tô mostrando para ele que ele não honra, né? Tô falando isso, mas eu saio disso. Mas muitos, eu vou falar que eu deixei de almejar algumas coisas na minha carreira profissional quando eu comecei a entender o que pessoas que estavam em posições de muita liderança em multinacionais tinham que fazer para estar ali sentado. Eu falei, Sim. cara, isso aqui são valores que eu não abro mão. São E, coisas Vitor, que eu não abro mão. tem Pode falar. mentores que eu fiz curso e depois de ver algumas ações deles que eu não quero nem rever curso deles mais, porque eles não honram o que eles falam. Sim? Foi só o interesse próprio, e tá tudo bem, mas aí dentro da ética e dentro da verdade não tá. A gente consegue notar que, assim, você precisa da tua essência, não é a Isso. essência do mentor, né? Exatamente. E tem que distinguir isso, porque nós somos pessoas diferentes. Claro, às vezes o que o cara faz, ele vai te direcionar, o mentor, ele é um direcionador. Mas a gente vê que muitos mentores aí vão caindo por terra, porque o cara fala algumas coisas, só que ele não honra os princípios básicos. Não. Entende? Então, tudo está lá na fonte da palavra, na fonte do eu sou. Quem ele é? Quem eu sou? Né? Será que se o cara não segue os mesmos princípios que eu, ele não vai. Talvez o que ele fale me direcione, mas eu estou olhando a conduta dele, né? Por isso que E eu gosto aí, tanto do Paulo Vieira, assim, porque o Paulo Vieira, para mim, é um dos maiores mentores que existe, porque ele tem todos os preceitos, entende? E eu conheço Paulo Vieira desde 2017, e ele vem sempre na mesma conduta, Mesma cada vez linha, melhorando, mas sempre na mesma essência. é verdade. o Paulo, ele é um cara excelente, eu já conheci ele nos bastidores e já me relacionei muito com pessoas que trabalham direto para ele, tá? Mas ele é um cara, assim, que eu preciso ser trabalhado para estar do lado dele, porque ele tem uma métrica, uma forma de trabalho muito dura, que eu não consigo trabalhar na É Febracis. verdade. Tipo assim, e é uma coisa assim, ou você tá comigo, ou você tá comigo, e ponto final, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas eu já fui chamado para ser treinador da Febracis, né? Fui convocado, inclusive, uma delas aqui de Portugal. Mas a minha grande dificuldade foi, eu tinha que assinar um contrato, aonde, após eu sair da Febracis, ou caso um dia eu saísse da Febracis, eu ia ficar 2 anos sem fazer nenhuma mentoria, sem nenhuma proposta, sem nada disso. Aí eu falei, cara, eu não vou
Tipo, isso é o que eu sei fazer, isso é o que eu gosto de fazer. Tá bom, eu sei fazer outras coisas? Sei. Mas eu falei pra minha esposa na época, eu falei, eu não vou me amarrar com uma empresa onde talvez, né, e eu já conheci treinadores que saíram e um até entrou em depressão profunda porque ele só sabia fazer isso. Ele amava fazer isso, mas por concessão de contrato ele não podia fazer mais. Então, mas o que eu tô querendo dizer? Cara, o Paulo Vieira, ele é tão bom, mas tão bom, que ele amarra tudo e ele tem a empresa dele de uma forma assim, cara, a vista muito forte. A meta, a parte de business dele é muito boa, né? De família também, ele é um cara também, André, que eu na minha concepção, ele é um cara que, desde que eu comecei até o final, conhecendo os bastidores e conhecendo ele em palco, ele é a mesma pessoa. Ele não é uma... Quer ver? Uma das coisas, assim, ó, que eu notei, porque eu já convivo com mentores há um bom tempo, é que a gente vai mudando, sabe? Eu, Andrea, fui mudando, então eu fui buscando outros mentores, né? Eu tive a minha fase do Paulo Vieira, eu tive a fase do Pablo, eu tive a fase, Eu né? também. Então, assim, a gente vai mudando e você vai buscando outras coisas. Mas Então, por quê? Porque a essência pode até continuar mesmo, mas, né, você não vai delegar a vida para o mentor viver. Mas é isso que eu tô querendo mostrar para vocês aqui, desde o começo. A base do eu sou. Quando cada vez mais você sabe quem você é, você se senta em mesas que você quer e não porque você precisa estar naquela mesa. Quanto mais você sabe quem você é, você se conversa com pessoas que você quer e não porque você precisa estar naquela conversa. Você entende? Ou você não é impactada por aquilo. Porém, existe uma coisa que eu aprendi, é você... Como que chama? Putz, não esqueci a palavra agora, mas é você olhar e você pegar apenas o que a pessoa tem de melhor para te ensinar. Você entende? Vocês sabem que eu passei um tempo dentro da plataforma. Eu vi muitas coisas que eu não gostei, mas eu foquei em coisas que eu gostei. E aí a minha cabeça é o seguinte: como é que esses caras fazem para ganhar tanta gente doida e louca ficam atrás deles? Aí eu fui no âmago do negócio. Aí eu entendi que eles fazem coisas que, pelos meus valores, eu não faço. E aí eu falei, cara, isso não é para mim. Tipo, eu não preciso disso. Tá? Puf, joguei pro lado. Mas eu entendi o mecanismo de como é que eles fazem. E aí eu falei, cara, eu começo a pegar esse mecanismo e começo a mudar. E aí começa a inteligência realmente emocional e a inteligência estratégia de negócio que eu tenho hoje, né? Que aí comecei a falar, cara, se ele faz isso, ele cria tal formato. Então, vamos criar um funil de venda para isso. Vamos criar tantas coisas. A mesma coisa aconteceu na Nike. Quando eu estava na Nike, e eu falar de marca, de brand, de vendas, eu estava lá, eu entendia que eu estava na maior marca, mas na minha concepção não é os melhores produtos, porque eu vim da Puma. Para mim, a Puma tinha produtos muito melhores de qualidade. E aí eu comecei a falar, cara, por que a Nike vende mais que a Puma? Por que a Nike vende mais que a Adidas? E eu comecei a entrar sobre estratégia de brand, de marca. Você falou de brand, né, André? Por que a Nike vende? A Nike é quase 3 vezes mais valiada do que a Puma. Por que tem isso? Por que a segunda concorrente dela, que é a Adidas, a Nike é o dobro? Por que hoje, em alguns países, a segunda marca mais vendida esportiva é a marca Jordan, que também é do grupo Nike? Por que ela tem tanta coisa assim? E aí eu entendi o seguinte: eu trabalhava numa empresa de marketing que vendia tênis, e não ao contrário. Primeiro eles fazem o marketing para depois vender o produto. E eu falei, tem uma coisa de escalonamento, de gatilhos mentais, de escassez, que é muito forte trabalhado isso na Nike, em todos os aspectos. Eu nunca tinha visto gatilhos de venda ser tão bem colocados em produtos como eles fazem. E falei, né, Rubênia? A gente já está aguardando aí a mentoria de vendas, né? Eu tô escalando para vocês porque, gente, nos próximos 60 dias agora, eu quero que vocês aprendam a vender também. Né? Mas, Vitor, só pegando um gancho que você está falando, olha só, quando você tem a essência do teu eu sou, né? E, por exemplo, você se depara com coisas que não entram na tua identidade, você acaba desconectando do mentor. Sim. Isso, né? E tu vê assim, ó, coisas que o cara faz que
fecham contigo, que fecham com o teu negócio e tal, mas quando ele faz alguma coisa que não fecha com a essência do eu sou, você acaba avaliando e desconecta, você vai separando o joio do trigo, porque não é porque o cara tem grandes resultados que ele faz tudo certo e que esse tudo certo dele se conecta com a tua identidade, né? Verdade. Então, eu cuido muito isso, porque quando alguém fala alguma coisa, ou faz alguma coisa, assim, eu falo, cara, mas sei lá, sabe, tem alguma coisa dentro de você que já fala que aquilo não tá legal, não é Grita. assim, sabe? Então, quando você, é exatamente isso, quando você tem a tua identidade, o teu espírito te avisa, ó, não é por aí. Exatamente. O que eu aprendi, sendo coaching de one-on-one, né, entendendo 1 a 1, que nem todo mundo que eu atendia tinha os mesmos valores, a mesma visão de mundo que nem eu tenho. Mas essa visão não deixava de estar errada ou estar certa. Ela estava certa segundo a visão dele. Você entende? Então, tem pessoas, André, que eu sento em mesas, que eu faço perguntas e eu entendo que na concepção dele está tudo certo. E não cabe a mim mudar a visão dele de mundo. Cabe a mim simplesmente aceitar a visão dele e fazer e saber que se eu quero aquilo ou não. Falar de vendas. Exato, não é uma questão de julgamento, é uma questão de conexão. Aquilo está conectado com o teu propósito? Perfeito. Sim, não. Perfeito. A minha cabeça explode com isso tudo que a gente vê nessa mentoria, nessas aulas com o Vitor. Eu acredito que é pela empatia que a gente tem, né? E tudo que está me acontecendo na semana é o que vocês estão falando. Tudo. E eu vejo assim, meu Deus do céu, eu acho fantástico, eu só fico assim. Hoje eu tinha que ir no hospital, porque minha mãe fez cirurgia. Vocês notaram que esse grupo tem uma conexão espiritual, né? É espiritual. Isso que o Vitor acabou de falar sobre a questão de ver o valor do mentor, quando o Vitor começou a dar aula para nós em janeiro, minha mente explodiu. E foi assim, uma conexão espiritual mesmo, que aí eu parei de ficar pondo foco neles e esqueci, e voltei para a minha essência. E com o Rubem, ele começou a me direcionar. Tu sabe que o seu bloqueio está lá gravado, né? Seu desbloqueio está gravado. Nossa. É verdade. Eu não tenho mais acesso a isso, mas tem, né? Tá lá. Eu tenho, vou até Olha, contar que eu baixei a aula. Olha isso aqui, tô toda depois me manda essa aula, André. Caraca, essa aula foi forte. Eu lembro que eu fiz uma sala da Nike, cara. Eu lembro que eu tava numa... Jesus! Eu lembro que eu tava aquela reunião ali, eu não podia estar ali. Eu lembro que eu estive porque, enfim, né, vocês iam ficar sem aula e eu falei, cara, eu lembro que o meu diretor, eu falei pra ele, já volto. Cara, me joguei numa sala lá no fundo que ninguém tá me vendo e fiz a aula inteira. Né? Ô, Vitor, e essas 3 mulheres aqui, que eu amo, eu posso não estar com elas, mas eu tenho uma empatia, assim, eu sei a hora que elas estão comigo, que não estão, elas estão vivendo o momento delas, e tá tudo certo. E eu tenho mentoria com a Edi, amo a Edi. Fala, se você então, levantar assim, a mão, você não vai conseguir. Por favor, não cometa acidente. Então, assim, a gente tem uma coisa que eu vejo elas e estou com elas, é uma coisa de essência mesmo. O tempo de cada um e a gente saber notar ali, o dia que a gente puder, a gente vai estar juntas, vai estar reunidas, e vai ser a mesma coisa. E querendo sempre a gente torcendo para que, né, vença e que a gente está aqui numa vibração que sabendo que cada um está chegando no tempo certo. E está sendo fantástico. E o Vitor com a gente, o homem. Gente, deixa eu de falar. É isso que eu falo agora. Fala aí, Edi. Não deixa eu falar. Ouvem bem? Pode falar. Sim. Tá. Falando no que o Vitor estava falando anteriormente, comentando sobre a nossa essência, né? Essa semana, eu finalizei um projeto e apresentei para o Corpo de Bombeiros, projeto de prevenção de incêndios, classe 3, que é altíssimo, uma indústria. Oi, Edi, só um pouquinho. Deixa eu te cortar. O som tá no carro ou tá no celular? Tá no carro. Põe pro celular que acho que vai ficar melhor. Se você conseguir, se não bater o carro aí. Oh, meu Deus. Agora melhorou?
Meu, muito. Sim. Vai. Melhor? Melhor. Vitor? Sim, Sim. travou lá. Pode Vocês me falar. ouvem? Sim, ouve. Sim. Tá tão baixinho. Respondem com voz para mim. Estamos ouvindo. Sim! Sim. Eu acho que agora travou lá ela. Meu Deus. Ai, Vou fazer o Senhor. seguinte, vou tirar aqui e vou falar só na internet. Bom, Fala. só que emitiu o custo da taxa no valor da classe 2. Aí eu vi aquilo e eu falei assim, não é possível. Como que eu fiz um risco classe 3? Poxa, E não Eu não consegui entendi. fazer. Que deu uma subida. Falhou. Vocês me ouvem? Não. Escuto, mas está cortando. eu acho que ela caiu total ali. Acho que caiu. Vocês Espero me que tenha ouvem? caído a conexão. Oi, Ed, para esse carro aí, conta essa história, menina. Tô parada. Não tem acostamento onde você está? Eu tô parada. Tá, abre a câmera aí agora, conta. Sumiu? Aqui. Ah, meu Deus, caiu. Ela vai sair e entrar de novo, quer ver? Peraí. Mas eu só sei que é algo extraordinário, né? O que acontece com a gente. Gente, eu tava falando pra minha filha ontem. Ontem minha filha perguntou umas coisas para mim. Voltou. Deixa eu ver. Voltou. Pronto, agora fala. Tô parada? Tá. Agora vocês me ouvem? Sim. 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 Ah, então tá bom. Vocês estão tão baixinho no meu som, mas tudo bem. Aí, gente, vou contar e vou continuar minha viagem, senão eu não vejo a Érica hoje. E eles fizeram o meu orçamento na classe 2. Eu falei, como assim classe 2, se o meu projeto é classe 3? Então, se o meu projeto é classe 3, vocês me aprovam como classe 2, eu posso alterar todo o meu plano para classe 2. E daí, meu cliente lá no final, ele vai economizar um valor significativo, e não uma diferença de um valor mínimo de uma taxa aí, que estava dando média de R$300. Falou, não, é porque o seu cliente é muito colaborador nosso aqui no Corpo Bombeiro, então a gente faz o ajuste técnico, sabe, o jeitinho brasileiro, Sim. para ajudar ele. Falei, pois é, mas se ele já é colaborador, ele está fazendo de bom coração, e ele já tem o desconto de 20% de sócio participativo, então por que vocês não cobram o valor correto? Porque o meu plano é classe 3, você está me dando liberdade de mudar o meu plano com isso, falei para eles, né? Foi uma briga abençoada, sabe? Falei, não, eu vou apresentar para o meu cliente, mas me manda o valor correto. E é claro que eu sabia que o meu cliente não ia aceitar o valor errado, porque ele tem princípios também, né? E eu falei assim, eu não posso aceitar uma coisa dessa. E por causa de R$300. Aqui era 300 mil Guarani, no caso, né? E foi, assim, uma experiência muito, muito boa, que eu poderia falar assim, eu vou fazer meu cliente não usar 300, mas no final ia fazer ele gastar 50 milhões de Guarani, 50 mil reais de caixa de água elevada de 30 mil litros, um monte de outras coisas, né? Então, assim, essa consciência que a gente tem que ter, o princípio que a gente tem é o nosso testemunho no dia a dia. É no pequeno que nós vamos estar testemunhando, né? É uma taxinha, é uma taxa, eu tenho que pagar uma taxa municipal de 50? Mas você pode pagar 25. Por que eu posso pagar 25? Eu vou estar indo contra os meus princípios. Exatamente. E é lei, né? E eles, dentro da lei, os caras têm a respaldo da lei e eles querem fazer jeitinho, sem a gente pedir. Gente, eu nunca Uma mais loucura. comprei nada pirata. E nunca mais deixei entrar nada pirata dentro da minha casa, porque eu mereço tudo de bom, entendeu? Além de eu merecer tudo de bom, eu estou cometendo um crime. Por causa de um desconto de alguma coisa? Poxa. Ridículo, né?
Mas uma você vê, a loucura. maioria das Parece que é pessoas teste, né? essa coisa de ganhar fácil, assim, sabe? Essa esperteza que as pessoas querem ter em cima das coisas, chega a me arrepiar. Eu também com a minha produção é a mesma coisa. Eu não faço nada, É, não coloco nada que não seja ali de qualidade para os meus clientes e que eles falam, uau, que diferença. e quando alguém disser que é caro, é que a pessoa é que é barata para os seus produtos, entendeu? Uau. Faz ela vazar. Exatamente. Isso mesmo. Boa, boa. Ó, esse negócio de princípios eu vou. Aqui em Portugal eu tenho histórias para contar. Depois um dia eu conto só isso, porque, cara, a gente tem vivido coisas aqui que são. Se você acha que brasileiro. Olha, gente, vocês acham que brasileiro tem o jeitinho brasileiro? Eu já descobri que o jeitinho brasileiro vem do português, tá? Então, todo português tem um jeitinho de fazer qualquer coisa. E eu, na minha concepção, falava assim para os caras, pô, esse negócio é tão, é tão cheio de protocolo, a lei aqui funciona tão bem, que eu vou falar, todo mundo faz tudo certinho. Cara, a cada história que eu escuto, eu falo, meu Deus do céu, isso aqui é meio terra de ninguém, cara. Mas tá tudo certo. Aqui é meio surreal o negócio. Tanto que o país está sofrendo pelos brasileiros que vêm para cá e fica pendurado 2 anos em auxílio-desemprego aqui, né? Tem um monte de brasileiro fazendo isso. É sério, André. O negócio aqui é feio, viu? Mas sabe Um jeitinho para outro país. É que isso acontece, eles aqui, por mais que eles tenham o jeitinho deles, mas eles partem do pressuposto que todo mundo aqui é honesto. Então, assim, todo mundo aqui, o cidadão, ele sabe o que representa um outro e não quer dificultar ninguém, né? Não quer dificultar, não quer penalizar ninguém. Então, eu não vou, que nem preço, uma questão de venda. Aqui é diferente, né? No Brasil a gente dá, às vezes, R$2.000 a mais do preço para poder abaixar 2.000, né? Aqui eles colocam, não, eles colocam 50 euros, assim, sabe? 100 euros. Você fala, tem desconto, cara, tem aí, eu posso tirar 5 euros. Mas, assim, são coisas pequenas, e às vezes esses caras falam, olha, eu prefiro te dar o valor realmente que é, o preço que é, do que eu fazer essa jogada, porque eles não acham justo Gente, isso. Isso para mim é... Perdão. Não, só que isso é um conceito que para mim é muito certo, porque, cara, por que eu vou cobrar mais para poder te dar o desconto, né? Vamos fazer as coisas justas. E isso é um jeito deles de fazerem, isso já está implícito na sociedade. Só que quando vem o brasileiro, já todo malandrão, não sei o que lá, começa a achar brechas em coisas que eles não achavam, que para eles não eram brechas até então, né? Então, para você não dar um problema é isso. O exemplo, auxílio-desemprego. Auxílio-desemprego aqui não tem, até então não tinha limite. Então, assim, como a taxa de desemprego aqui é muito baixa, então eu dou entrada enquanto eu preciso do auxílio. E tá tudo certo. Se você precisar de 3 meses, eles pagam 3 meses. Se precisar de 1 ano, eles pagam 1 ano. Se precisar de 2 anos, eles pagam 2 anos. Porque eles entendem na cabeça deles que você, enquanto você deu entrada no auxílio-desemprego, você estará procurando um emprego. E quando você achar um emprego, você vai aceitar um emprego. Só que brasileiro entrou e falou assim, pá, é só isso? Se eu não aceitar o emprego, tá tudo certo, eu continuo recebendo em casa, vou ficar em casa. E agora tem um monte de brasileiro pendurado na segurança social daqui, por conta desse jeitinho brasileiro. Tô louco isso. Palhaçada, né? Gente, isso assim, ó, para mim é tão forte quando eu vejo alguém querendo se dar bem, querendo ter algum benefício, sem ter que gerar alguma energia, eu fico tão assim, meu Deus, eu devo ter alguma coisa da minha educação, assim, que me bloqueou. Quando eu vejo isso, sabe, para mim é tão forte, que foi esse o motivo do meu casamento ter terminado, graças a Deus, porque eu não posso ver uma pessoa querendo ser beneficiada sem mobilizar uma energia para isso, sabe? Eu tenho vontade de esganar a pessoa, sabe, dizer assim, acorda, seu hipócrita, seu medíocre, acorda, vai fazer alguma coisa, vai viver, vai se explorar, vai estudar, sabe, eu fico puta da cara, e eu lido com isso todos os dias, né, com os meus pacientes, meu Deus, assim, com os meus pacientes do SUS, né, que querem o remédio de graça, a consulta de graça, essas coisas assim, meu Deus, cara, lidar com mediocridade é complicado.
Sem dúvida. Vamos lá. Então, como nós não somos pessoas medíocres, somos pessoas de ação, eu tenho um protocolo que eu gosto de chamar sempre ainda este ano, tá? Fazem 2 anos que eu faço ele e eu colho grandes resultados nos últimos 2 anos, sempre do ano. Porque acaba sendo que os 2 meses que eu mais acelero em todos os meus projetos, tá? Então, e aí o que normalmente eu faço? Eu faço esse protocolo ainda este ano, e aí eu começo ele, e ele acaba mais ou menos meados de janeiro ali, mais ou menos, sempre isso, janeiro ou fevereiro, mas não é janeiro, são 2, 3 meses de aceleração que eu pego, os últimos 2 anos, os últimos 2 meses do ano, eu reajusto as minhas rotas, eu ajusto para onde eu estou indo, e eu coloco mais lenha na fogueira, mais lenha dos motores, eu acelero, em bombordo, né, acelero ao máximo aquilo, e eu sigo realmente na onde eu quero ir. Normalmente são 2 meses que eu tiro as distrações que eu tenho que fazer e eu faço o que eu procrastinei dos últimos 10 meses, tá? Mas para que isso? Para que eu termine o ano realizando o máximo de objetivos que eu fiz e mais do que isso, que eu comece 2024 acelerando. Porque se eu entro em 2024 para acelerar, a tendência é que eu só vá conseguir. Quem já escutou, né? O Brasil só funciona depois do carnaval. Por que isso, gente? É que começou, é sempre assim, ó. Existem estudos que falam que uma nova meta, as metas de janeiro, as metas que falam que quando você pula um dia, elas duram até 17 dias no máximo, tá? Na média. Se você parar para pensar, é o que vocês começaram a fazer. Eu vou emagrecer, eu vou juntar dinheiro, eu vou fazer um novo negócio, eu vou não sei o que lá, aquela euforia, ela dura no máximo 17 dias. Porque antes disso, todas as suas crenças, suas limitações, todos os pensamentos negativos, tudo aquilo que a gente vem estudando e vem eliminando até então, elas são simplesmente jogadas no limbo, né? Elas vêm para cima e toda a sua euforia ela é jogada no limbo e você para tudo que você está fazendo. Então a ideia agora aqui é acelerar o protocolo, vocês criarem uma métrica, e a gente vai acompanhando isso semana a semana, para que vocês acelerem daqui até dezembro, e em janeiro você simplesmente continue acelerando para começar o ano acelerando, e não parando, ou não, só lá dia 31 de dezembro, vocês vão falar, vou fazer isso em 2024. Não, meu objetivo com vocês agora é falar assim, ó, eu vou continuar fazendo isso em 2024. Você entende que é diferente? Não é eu vou fazer isso. Já tenho feito e vou só continuar fazendo. É uma continuação. Lembra da história da transição de carreira, que não é uma transição, é uma evolução? É que é a mesma coisa. A gente não tem como... Cara, virou o ano, a gente virou a pessoa, mudou uma chave. A gente vai continuar fazendo, né? Eu brinco que desde que pequeno eu sempre brincava do pão, né? Falava, no dia 1º de janeiro, eu falava, esse pão aqui é velho, do ano passado, né? É uma brincadeira que eu sempre fiz na minha família. Mas é isso, né? O pão não deixa de estar ruim, porque era do ano passado, que sempre a gente virou. Então, o nosso objetivo agora é protocolo ainda este ano, para colher o máximo de resultado desse ano e começar a acelerar para o ano que vem, tá? Então, já falei para vocês aqui, eu quero que vocês listem, ou liste, né, todos os objetivos que fizeram para 2023. Analise cada objetivo, ou liste melhor assim, analise e escreva. Para 2023? 2023, nós estamos aqui em 2023 ainda. Eu quero agora que você... André, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Agora o protocolo nós vamos parar, vocês vão refletir, vão falar assim, ó. Em janeiro de 2023, para este ano, o que eu me programei para fazer este ano? Era um curso? Era abrir um negócio? Era emagrecer? Era ler um livro? Era lançar um livro? Era lançar o meu curso? Era lançar meu canal do YouTube? Era fazer uma mentoria? Era fazer uma palestra? O que eu, em janeiro de 2023, eu estava me propondo a fazer? Em janeiro nós estávamos juntos, tá? Então a gente estava lá em janeiro junto com vocês. Eu lembro que vocês estavam lá, vou fazer curso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, me tornar mentora, era o que eles estavam fazendo antes dos mentores, né? O que vocês se proporam a fazer lá atrás e não fizeram até agora? Você tem que analisar... O Rubinho está rindo. Não dá risada. Eu acho que eu estava tão em processo de cura
Que assim, fiz muita coisa. Nossa, eu desbravei. Lembra que os que foram abertos várias portas. Foram misericórdia. E como? Nossa. É muita. Nossa, Vitor, que incrível. Agora a André falou e eu pensei, a gente acha que não fez nada. E a Tá gente fez. vendo como a mente é? A tua mente já disse assim para você: pois é, Rubênia, você fez um curso de mentora e nem é mentora. Mas a Olha minha só mente como. também falou assim, Rubênia, você montou loja, você abriu loja, você mudou dos cachorros, você se libertou dos... Minha mente também já colocou isso tudo. Que bom. Essa é a guerra. Essa é. Não, mas hoje você falou um código fantástico, viu? Também, do foco. Cadeiras criativas. Vamos fazer o seguinte agora. Ih, caramba, o que ele parte? Liste os objetivos, os ganhos que não estavam nos objetivos e foram alcançados. Então, vou fazer o seguinte, então. Eu vou mandar isso para vocês. Então, primeiro vocês vão listar os objetivos que vocês fizeram lá em janeiro, tá? E isso é um exemplo da mentoria. Pô, eu fiz aqui, eu queria ser mentora. Eu fiz isso. Ah, talvez sim, talvez não. Ah, talvez que para você ser uma mentoria, ser uma mentora, muitos aqui de vocês fizeram uma palestra lá, a primeira palestra, eu não vi como é que foi, mas vocês foram palestrar. Isso deu certo? Não deu certo? Né? A André você escreveu um livro, não foi, André? Ou a Érica? Foi a Érica. Sim, As duas, né, escreveram, né? as duas. Eu ia falar, as duas escreveram um livro. Em janeiro, esse objetivo, ele estava lá para escrever um livro? Talvez sim, talvez não. Se não estava, você lista depois o que você fez que nem estava. Então, ou Para mim seja, não estava, não. Eu nem escrevi. o que vai acontecer aqui, gente? O que vai acontecer aqui? Agora é uma fotografia do ano de vocês. E aí talvez vocês vão entender que vocês fizeram muitas coisas. A nossa mente, ela muitas vezes ela coloca na nossa uma falsa impressão de que nós passamos 10 meses sem fazer, vou usar uma palavra que não é uma merda nenhuma. Passamos 10 meses procrastinando, passamos sem fazer merda nenhuma mesmo. Só que nós fizemos muita coisa. É Certo? verdade. É. Porém, muitas vezes nós não fizemos o que nós nos propusemos a fazer. E aí Verdade. cai um grande gatilho. Por quê? Você falou que você ia fazer uma mentoria. Você não fez a mentoria, Rubênia, mas você se livrou dos cachorros, você mudou o cabelo, você abriu o seu negócio, sei lá, a André emagreceu 9 quilos, a Érica tá mudando de casa, tá mudando de profissão, tá fazendo uma série de coisas, a Edi abriu a própria empresa, só que talvez tudo isso não estava lá em janeiro no seu projeto de vitória. E aí agora é a hora de retomar as rotas, tá? Que aí nós vamos para o ponto 5, que para mim é o seguinte, é reescrever os objetivos. Eu desfiz de um carro de 17 anos, que eu falei com as meninas que eu ia colocar lá na plataforma. Reescrever os objetivos. Ai, Jesus. Realizar ainda em 2023. Comprar um carro novo. Oba! É o seguinte. O Rubênia, qual é a cidade que você mora mesmo? Conselheiro Lafayette. É a 100 quilômetros de Belo Horizonte, da capital. Eu vou te visitar em 2024.
Uau! Ai, a Érica vem junto, a Edi, juntos. Nossa, vai ser uma A Érica vai, honra. a Érica adora uma estrada, é só falar para Mas, ela que ela já está na estrada. mas você vindo, eu vou te levar aqui nas cidades históricas de lá, aqui da perto. Eu quero ir para tua cozinha, Rubênia, não muda de Não, você vai conversa. ficar um dia na cozinha comigo, comendo as gostosuras e aprendendo. E vai na cidade de Tiradentes, Ouro Preto, que todo mundo gosta para conhecer. Eu vou só para fazer o passeio histórico, senão eu não vou, não. Pronto, começou. Eita, então, assim, e quando você vier, minha cozinha vai estar toda formada, que eu vou tirar foto essa semana para mandar para o Vitor ainda, que eu não Tô mandei. esperando a foto sua, né? Não sei, Pois é. não sei por que que você não tira a foto ainda, Rubênio? Essa semana foi assim. Não. Procrastinação. Peraí. Não me dá desculpa. A verdade, a mentira que eu conto é a mentira que me conta. Eu quero a verdade aqui. Eu não quero Eu saber que quis teve um tirar, dia. não tirei. Eu lembrei várias, eu falava assim, Vitor, não, eu tenho que tirar a foto. Aí vinha o bolo no forno, aí eu falava, eu tenho que tirar a foto. Aí vinha uma ligação, eu tenho que tirar a foto. E eu tenho que tirar a foto. Vênia, o que você não quer que eu veja que você vai mudar antes de tirar foto para mim? Dizer, não tem nada. Lá eu quero que você veja tudo. Ai, Lá tá é bom. transparente. Tá O bem. negócio é a procrastinação mesmo, Vitor. Sabotagem, porque lá não tem nada. Eu vou te mostrar, vou até filmar para você lá dentro como que é muito fofinha. Já deu uma melhorada agora de foto, mas já vai o vídeo. Vai o vídeo, porque ela é muito fofinha. É mesmo algo que. Tá aumentando. O que A é? Edi... que a Edi falou? A bonita tá aumentando já. Passou de foto para vídeo. Você tá me dando trabalho, né? Ei, tia, nem foto ela não mandou, imagina o vídeo. Mas tudo bem. Eu tô esperando. Mandar. Me dá um dia que você vai mandar isso para mim. Hoje. Que horas? Hoje. Que horas? Até meio-dia eu tô te enviando. Não é até meio-dia. Que horas? Eu vou chegar. Meio-dia? Então, 10h30. 10h30 ou meio-dia? 10h30. Tá, Não, mas hoje eu vou 10h30. te mandar às 10h30, Mas é 10h30 aí do Brasil ou aqui de Portugal? daqui do Brasil. Ah, tá. Porque aqui já são 10h36, então você tá atrasada já. Ai, credo. Tô brincando. Ainda tá apertando hoje, hein? Ó, o que é? Ai, como que a gente Toda essa pressão. Você vê do aquela Vitor criança que Amazonas. faz assim. Vocês vão, eu quero ver vocês voando mais ainda até o final desse ano. Então é o seguinte, ó. Esse é o protocolo. Eu vou escrever mais algumas tarefas para vocês, mas eu quero, a princípio, vocês vão fazer isso neste final de semana. Estão entendendo? Sim. Segunda-feira eu vou falar com vocês e todas querem que já estejam pronto isso. Ah, Vitor, mas eu tenho festa. Ah, Vitor, mas eu tenho coisa. Se vira, neguinhas. Vocês vão, o chicote vai estralar e o tempo tá urgindo aqui. Vamos fazer uma aula extra segunda noite? Faço, não tem problema nenhum. Segunda-feira a gente faz uma aula extra, se quiser. À noite ou de manhã? Para mim é diferente. Agora eu tô 3 horas na frente de vocês só, agora tá mais tranquilo para mim. Porque o Segunda papo tem de diabo, viu? mentoria. Segunda noite não dá. Então Segunda... de manhã? Não, é de Pode ser. manhã. Ou então Segunda-feira na quarta à noite, aí já passou Peraí. 2 dias, né? Não, segunda para começar De a semana, manhã, pode ser? de manhã é melhor para nós. De manhã, então. Beleza. Peraí, que eu já te falo já. Peraí, gente. Uau, segunda de manhã, boa. Vai começar a semana já com o pé na jaca, o pé na porta. Pode, porque a minha semana... Ó, olha que legal, gente. Vocês têm que fazer isso aqui, ó. A minha agenda é toda assim, ó, travadinha, ó. Então, segunda-feira, eu começo a minha rotina meio-dia, tá vendo aqui, ó? Tem reuniões. Para mim aqui vai ser 9 horas da manhã. Então, já vou colocar aqui para vocês aqui, ó. Extra. Gente, eu tive uma reação assim, ó.
Igual criança que está sendo pressionada. Eu vi você afundando. Eu vi você abaixando. Assim. Ai, Jesus. Oh, Senhor. Nossa, mas vai dar certo. Vai sim, já deu. Já deu. E, André, qual que é o seu e-mail? O meu é HAAO, Hã? H de homem, A de amor, O de ovo. Aqui. Esse aí mesmo, isso. A Érica já foi. Rubênia. Aqui não tá aí, não. Qual que é o seu e-mail, Rubênia? Rubênia Pinheiro. Rubênia. Pinheiro. Arroba Gmail. Gmail.com. Agora apareceu. E a Edi, eu já tenho da Edi, mas não sei porque não apareceu. Qual é o seu e-mail, Edi? Ih, lascou. Não escuto nada. Não. Não, tudo bem. Depois eu coloco aqui. Só para travar a agenda aqui. Não, depois eu pego. Eu tenho em algum lugar isso aqui para vocês. Pronto. Tá na minha agenda já. Travado na minha agenda. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, eu preciso que vocês façam isso de hoje até segunda-feira, tá? Segunda-feira, às 6 horas da manhã para vocês. Aí o chat vai estar lá. Então, é o seguinte. Eu quero que vocês listem, então, os objetivos, todos os objetivos que vocês fizeram para 2023. Tá? Desses objetivos, eu quero que vocês coloquem um check nos objetivos que vocês foram. Eu quero que vocês olhem, eliminem os que não fazem mais sentido. Por quê? Tem objetivos que talvez, nesse momento de vida, não faz mais sentido. Vou falar por mim, tá? Pô, eu ia me mudar esse ano para uma outra casa no Brasil. Tá lá no meu objetivo. A partir desse mês agora era colocar arquiteto, era não sei o que lá, fazer uma série de coisas. Cara, isso não faz mais parte de mim. Então, tipo, eu vou riscar esse objetivo, porque não faz mais sentido esse objetivo para mim. A Érica, a vida da Érica mudou de janeiro até hoje, que eu sei. Então, tem objetivos, talvez, ali para ela que não faz mais sentido para ela agora. E você simplesmente vai eliminar esse objetivo. Você entendeu? A Edi também. A Edi, gente, em janeiro eu tava na Nike. Eu era executivo da Nike. Então, eu tinha objetivos de vida pessoais ou profissionais que envolviam a Nike. Se eu não estou mais na Nike, eu não consigo mais fazer esses objetivos. Eu elimino esses objetivos. E aí que não faz mais sentido. Bom, aí segundo momento, vocês vão pegar tudo que vocês não fizeram. Então, que vocês fizeram da check, que ficou pendente, vocês vão olhar se faz sentido ou não, você vai eliminar, puf. E aí, desses que ficaram pendentes, vocês vão olhar. Aí, aqui é a hora do grande segredo. Vocês vão olhar e falar assim, por que eu não realizei esse objetivo? Com muita oração. Se você for fazer igual a Bena fez ali agora, eu vou pegar um exemplo. Não, porque isso. Se você tiver com essa vozinha de você, não, que eu tava fazendo bolo e o bolo queimou e não sei o que lá, eu não consegui fazer. Cara, isso é uma desculpa que você dá para você. Verdade. Sim. Entendeu? Isso é uma desculpa. Outra coisa. Aí, vamos dizer, a Edi, vou dar um exemplo aqui. A Edi, o bicho dela agora não está em empresa dela. E as pessoas chegaram e falaram assim, pô, não dá certo. Vou dar um exemplo aqui, vai. Diferente. Eu escutei diversas pessoas falando que não dava para roçar um terreno gigantesco aqui. As pessoas falam assim, você tem que ter um trator para roçar esse negócio. Eu falei, me dá uma roçadeira aqui que meia hora por dia eu roço esse negócio em meia uma semana. Não, é muito grande para você roçar. Eu falei, cara, aí eu pensei, é só fazer o quê? Meia hora, constância. Não precisa fazer o negócio um dia inteiro. Meia horinha por dia, vou limpando. Se você pegar uma foto de quando eu cheguei para quando tá hoje, cara, parece que passou até um jardineiro aqui. O negócio tá bonito. Não sabia, eu não sei. Sabe qual foi o drive que eu falei com relação a isso? Assim, toda vez que uma pessoa abre a boca, ela está falando dela. É isso aí. E aí, então, é isso que eu queria chegar nesse ponto agora. Né? Os objetivos provavelmente têm objetivos que se colocaram para 2023, que eles foram neutralizados. Neutralizados por palavras ou por pessoas ao redor de vocês.
por questão de uma mentira. Se eu chegasse, quando eu cheguei aqui, né, eu nunca tinha pego uma roçadeira na minha vida, na minha mão. Eu nunca tinha ligado uma motosserra na minha vida. Agora já tô carpinteiro já aqui, tô até usando xadrez já. Pois é, essa pessoa para mim sou eu. Sabe, né, que vocês colocou ali, ó, a mentira que eu conto. Então, mas aqui são duas coisas. Uma é mentira que você conta para você, e aí, eu vou dar o exemplo da roçadeira de novo, né? Eu cheguei aqui e não sabia mexer nada, tá? Eu podia ter contado para mim a mentira, pô, Vitor, você nunca meteu uma mão na roçadeira, o que você vai fazer com isso? Como é que você vai mexer com isso? Ou seja, eu teria me paralisado, certo? Eu tinha um objetivo, mas eu não tinha conseguido porque eu menti alguma coisa. Eu coloquei isso para mim. Sim. Outra coisa, e aí as pessoas ao meu redor, pô, é muito grande esse negócio, vai muito trabalho, você não vai conseguir ter tempo, não sei o que lá. Ou seja, eu ia ser paralisado por coisas que as pessoas me contaram. Muitas vezes isso é verdade. Aí eu vou dar um outro exemplo, de novo da roçadeira. Eu podia contar para mim mesmo, olha, eu nunca mexi numa roçadeira, então eu não vou fazer. Isso é uma mentira, ou é uma mentira que eu conto para mim, ou uma verdade que eu conto para mim? Isso é uma verdade, certo? Eu nunca tinha mexido numa roçadeira. Só que aí vai para um outro ponto, né? Que aqui, peraí. Aí você vai escrever aqui, ó. Deixa eu mudar aqui para vocês, fica mais fácil, vocês entenderem. Isso aqui vai dar certo aqui? Pronto, foi. Então, se você listou, se é uma mentira, se é uma verdade, você vai colocar, reescrever, né, as ações que vão fazer diferente. Então, vamos falar da roçadeira de novo. Era uma verdade, eu nunca tinha mexido numa roçadeira. Eu simplesmente podia ter paralisado e nunca ter feito isso, ou eu fui aprender a mexer numa roçadeira. Era uma verdade que não deixava eu concluir meu objetivo. Mas o que eu fiz com essa verdade? Eu simplesmente sentei nela aqui e falei, não, ó, eu não vou roçar porque eu nunca mexi numa roçadeira. Não, eu não vou roçar porque eu não sei como é que faz. Eu não vou roçar porque eu podia... É uma verdade, não é mentira. Não vou ter tempo, Eu não vou ter é tempo. uma verdade. Você entendeu? Não é uma mentira que eu tô falando. É uma verdade, mas é uma verdade que me paralisou. E o que eu posso fazer para mudar essa verdade? Aqui, gente, esse 4 e 5 é onde está a grande virada de chave de vocês. A Erika está longe ali, olhando lá para cima, pensando em alguma coisa, né, Erika? Que verdade que você contou, que contaram para você, ou que mentira que você contou que paralisou, que você pode mudar isso? E aí, em cima disso, vocês vão criar, se for uma verdade, se for uma mentira, qual ação... Peraí, faz aqui. Aí você vai continuar aqui. Você vai listar. É uma mentira, uma verdade. Você vai listar também, depois na sequência, faz na sequência que é melhor. Depois na sequência, você vai listar quais os ganhos que você, que não estavam no objetivo e foram alcançados. Então você vai olhar e que ganho você teve? O que você fez mais? Vocês fizeram, gente. Tenho certeza que vocês fizeram. Se eu parar aqui e puxar mesmo, ficar uma hora com vocês aqui, vocês vão contar muitos ganhos. Só que são ganhos, muitas vezes são pequenos. E ó, quem fez, desde quando a gente começou até hoje, a lista de ganhos diários, aqui vai estar mais fácil e mais simples e mais refinado você achar ganhos no seu dia a dia e no seu passado. Eu tô ensinando você a refinar, ficar perito em achar ganhos. Ganhos pequenos e ganhos grandes. Quem não fez vai ter mais dificuldade, vai olhar para trás e falar, eu só fiz merda. Puta, só me lasquei, só fiz cagada. Tudo que eu pensei no ano inteiro, eu só fiz. Eu fui num projeto, deu merda. Eu fiz não sei o que lá, deu ruim. Eu entrei no negócio, perdi dinheiro. Se você tá por esse lado, é que o seu termostato de verificar ganhos está lá pro outro lado. Você não está refinada para isso. E aqui a gente começa, aqui o chicote vai estar lá, e você vai falar, então tá bom, não, vou parar, janeiro. Pega, ó, vou dar um exemplo, se você não conseguiu, pega a merda do celular aqui, ó, falando palavrão de propósito, você pega o celular, vai na galeria de fotos de vocês, e começa a relembrar onde vocês estavam em janeiro. O que eu fiz em janeiro? Janeiro eu fui para não sei aonde. Janeiro, tomei café com a minha mãe. Faz tempo que eu não via lá, café com a minha mãe. Janeiro, peguei o carro e fui no tem lá, tal. Começa a fazer isso. Ai, nossa, eu tô rindo de nervoso, porque, na verdade, realmente a gente vai...
Tanta coisa. E na hora que eu olhar as fotos e olhar o passado, ô Senhor. Nossa, que forte, hein, Vitor? É algo que está colocando aí no papel, mas a hora que vai para a gente desenvolver. Ó, e aí? Gente, eu tenho usado umas 2 semanas para fazer essas tarefas. Essa Pode instalar vocês agora no final de semana. Amanhã eu vou ficar reclusa, porque segunda-feira eu vou estar na estrada, Vitor. Mas se pegar o celular onde eu vou estar, Também. eu vou ouvindo, senão eu vejo a gravação, daí eu ouço a gravação. Eu vou subir na plataforma, mas a gente faz a gravação ali. Mas dá, se der certo, tá tudo certo. O que foi, Edith? Você falou e não consegui visitar, você. legal esse negócio de olhar a foto, né? Você falando, eu fiquei visualizando toda a nossa trajetória desse ano. Foram mais de 10 mil quilômetros rodados. Depois nós compramos esse carro. Falei, misericórdia, quando eu não viajava. E por olhar as fotos, tem muitas coisas boas que aconteceram. Eu vou fazer um levantamento. Faça. Obrigada. Faça. Porque assim, gente, vamos lá. Eu comecei a história contando que numa única frase de uma pessoa de imigração aqui, eu saí me vendo como uma pessoa ilegal no país, como um cidadão em processo de legalização. Tá entendendo? Eu continuei sendo a mesma pessoa, vestindo a mesma coisa. Só que uma frase, uma palavra que ele me disse, me destravou para que eu me tornasse de ilegal para um cidadão em processo de legalização. Valeu. Cara, isso para mim, vocês não têm noção de como é que... Eu tava com medo, às vezes, de sair, de acontecer alguma coisa, de ter que chamar a GNR, que é a polícia, e eu ter que dar meu passaporte e o cara ver que eu tava ilegal. Eu tava com medo disso. Porque eu tenho princípios, tem gente que tá aqui há 5 anos e tá nem aí, né? Tá cagando para isso. Mas eu tenho princípios e valores. Cara, isso tava me matando, isso. Quando a pessoa falou... Agora... Fala aí. Ô, Vitor, se a gente não reorganizar isso tudo que você falou, não tem como a gente ir para o próximo passo. É isso. Pegou, é que isso é legal. Sabe por que isso é legal? É porque a gente não tem o costume de fazer isso. É colocar no papel o que foi feito e analisar, né? A gente não tem o costume, eu vou falar por mim, assim, porque quando você coloca as coisas no papel, fica mais claro, não é? E a gente não tem o costume, a gente fica só pensando no que não fez, esquece os ganhos, enfim. Como é que a gente fala? É fazer uma análise gráfica mesmo da coisa, sabe? Enfim, a gente não tem esse costume. O André, você falou que você gosta muito do Paulo Vieira, né? Aham. Uhum. Sabe por quê? Sabe por um dos motivos dele ter tanto resultado? Ele faz exatamente isso praticamente toda semana. Uhum. Sim, aos milhões de cadernos de capa preta dele. Ele não leva 10 meses para reajustar as velas. Uhum. Ele reajusta a vela uma semana, um mês. Uhum. Quando você faz esses protocolos e quando você tem esse hábito de fazer em períodos menores, a mudança de rota é muito mais rápida. Então, a chance de você sempre estar andando é muito mais rápido. Você não para. Você pega, preciso mudar, e você não para. Só que mudar, e aí entendam o que eu vou falar para vocês agora, mudar é mudar para a rota correta. Muitas vezes, nós rodamos e mudamos para onde nós nem sabemos para onde nós estamos. E nós estamos atirando para tudo quanto é lado. Aí você começa aqui, começa ali, você fica aqui em barata tonta andando, como diz Paulo, dando socos ao vento, murros ao vento. Você se cansa, se farta de dar socos ao vento. Socos ao vento, cara, você está se desgastando, dando socos para lugar nenhum. Só que isso aqui é para a gente realmente mudar a rota, acertar a rota, não é nem mudar, é acertar a rota e acelerar para os próximos 2 meses. Vocês vão ver. Em 31 de dezembro, vocês vão olhar e falar assim, caramba, eu já estava... Eu já estava. Em 31 de dezembro, eu já estava. Você vai falar assim, ó, cara, eu já estava agora, hoje, dia 3 de novembro, eu estava pensando na minha ceia de Natal, né, achando que o ano estava acabando, e eu fiz tantas coisas que eu fiz ainda este ano. Por isso que eu gosto desse protocolo dentro deste ano, que eu faço mesmo isso para mim. Eu falo, cara, quanta coisa eu vou fazer ainda este ano? E eu nem imaginava que eu estava dando como perdido o ano, mas não, eu vou conseguir fazer.
Então, é isso. Então, vocês vão colocar ali a lista de ganhos. Peguem as fotos do celular de vocês. Vejam onde vocês estavam em cada mês, em cada dia. E coloque, relembre os dias. Fala, cara, esse dia aqui foi muito bom para mim. É bom porque na nossa galeria de foto, a gente nunca tira foto de coisa ruim. Sempre as melhores coisas estão lá. Então, você pega a galeria de foto... Eu estou aqui emocionada, porque o maior ganho foi vocês na minha vida, né? Porque, veja bem, como que a nossa mente está explodindo. Eu falo que é o Espírito Santo falando através de cada um de nós, e a gente, eu não tenho palavras, assim, a gente está no meio, cada um aqui no meio do seu turbilhão de provações, né? E de desafio, e a gente está aqui. Eu falei que eu não ia participar hoje da aula, porque eu tinha tanta coisa para fazer, aí veio no meu coração assim, não, você vai, deixa, você tem que fazer. E assim, olha o que a gente hoje, olha, eu fico assim, encantada com o divino, porque isso é sobrenatural, que isso é uma cura, eu estou me sentindo curada mais uma vez, como se fosse janeiro, mas se não... É muito doido, assim, como se eu estivesse soltando fogos no final do ano. É uma emoção que eu falo que é isso que... E assim, é incrível, né? Meu Deus. Rubem, a vida de vocês. Deus é tão bom Deus é tão bom que eu li uma frase uma vez que fala disso, né? Deus não deu uma coisa, um presente, uma coisa tão forte dentro de cada um, que ela tá lá dentro. O inimigo, para ele não achar, não conseguir descobrir, está dentro de nós. E cabe a nós, ao longo do nosso processo, ir tirando as cebolas, tirando as escamas dos nossos olhos. A Bíblia também diz isso, mas a gente vai tirando as escamas. Cada vez a gente tira uma escama, a gente chega mais próximo de quem nós somos. Cada escama que tira, a gente chega mais próximo de quem realmente nós fomos criados para ser. Então, cada aula, cada objetivo, cada livro que você lê, cada coisa que você faz, indo na direção correta e não no lado contrário, te leva cada vez mais próximo para dentro de si. E quando você descobre quem você é, você consegue transbordar para o resto do mundo. Então, o meu objetivo aqui com vocês, e não sou eu não, Rubem, é você que está fazendo tudo isso. Porque quantas pessoas começaram e quantas não pararam no meio do caminho? Sabe por quê? Muitas delas não tiveram, está tudo certo, mas elas não tiveram a coragem, ou muitas vezes não conseguiram suportar a pressão de olhar para dentro de si e arrumar. Porque quando você olha para dentro de você e você tira toda aquela sujeira, e muitas vezes você tá lá, tá bonito o ouro, né? Mas ele tá rústico ainda, a pedra ela tá rústica. Você tem que vir com pressão e lapidar ela para ela poder brilhar mais. Só que nem todo mundo aguenta essa pressão para poder lapidar. Por isso que toda mentoria ou todo processo de coach, nem todo mundo consegue terminar o processo, porque muitas pessoas quando olham para dentro de si, enxergam um vazio tão grande que ela não quer preencher com mais nada. E ela fala, cara, eu não sirvo para nada. Mas tem pessoas que olham para dentro de si e olham e falam assim, cara, isso tá uma bagunça. É como se fosse um galpão tudo sujo, tudo bagunçado. Isso, mas você exatamente. Mas você fala assim, cara, isso aqui tem muito valor e eu quero arrumar esse meu galpão. Né? Existe há uns anos atrás... É isso aí, Vitor. Há uns anos atrás, quando eu fiz a primeira vez esse protocolo, uma das chamadas que eu fiz era exatamente para essa, né? E para dentro de mim mesmo, foi um culto que eu escutei, que falava assim, como está o seu galpão interno? Como é que está? Porque muitas vezes nós passamos anos, Rubênia, e nós deixamos a porta do nosso galpão aberta, onde pessoas que a gente nunca viu na vida vêm colocando coisas e colocando coisas e colocando coisas lá dentro. Tem pessoas que, sabe aquela casa do pai? Eu vou falar o meu quarto na casa do meu pai, mais ou menos isso aí, né? Pô, pai, não tá certo. Cada vez que eu ia lá, eu levava uma caixa. Meu pai, que caixa é essa? Ah, pai, é uns brinquedos das crianças que eles não usam mais. E coloquei lá. Ah, pai, o que é isso aqui? Ah, um armário velho lá que a gente desmontou e precisa deixar aqui. Eu fui deixando tudo isso no meu quarto. Um pouco antes de eu vir para Portugal, eu limpei esse meu quarto. Eu joguei tudo pela janela. Foi um desbloqueio enorme em cima de mim. Eu abri a janela, eu pegava as tábuas do guarda-roupa assim, jogava a casa do meu pai é grande, jogava no quintal. As crianças, minha Vanessa falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou limpando, cara, não aguento mais esse negócio aqui. É mais ou menos como a nossa cabeça funciona, a nossa mente funciona, nosso coração. Muitas vezes é um galpão interno que a gente deixou aberto, tanta gente colocou coisas dentro. A cada vez que a gente está fazendo, é como se você estivesse entrando, Rubem, no seu galpão e tirando uma peça. Só que às vezes, você olha e fala assim, pô, esse armário aqui, não foi eu que coloquei esse armário aqui, não, cara. Mas isso aqui, essa mentira que me contaram. Cara, esse armário não fui eu que fiz aqui.
que essa merda tá fazendo aqui? Eu quero chegar lá no fundo da porta, mas eu não consigo porque o armário tá na frente. Aí você pega esse armário e coloca ele para fora. É isso que a gente tá fazendo. Mas também, às vezes, você vai olhar e olha um porta-retrato que tá meio empoeirado, que você nem tava olhando para ele. Aí você, quando você vai lá e você limpa o empoeirado, você vê que foi uma coisa maravilhosa que você passou. Lá em fevereiro. Mas você nem se lembra dele. Ele tá aí, mas você nem lembra dele. Aí você limpa ele e você coloca no lugar de destaque, onde você tira o armário que tá te impedindo e você começa a olhar as coisas positivas. E aí isso te ajuda a você ir para o final da porta, você te ajuda a limpar mais fácil. Então, aqui é uma rota, um ajuste de rota, que é onde nós vamos fazer esse protocolo. Só que, Romênia, e vocês todas, né? Nem todo mundo tem a coragem de fazer isso. Porque para muitas pessoas, os últimos 10 meses foram tão vazio, que a pessoa, quando olha, ela não consegue nem enxergar o que ela fez de bom. Mas eu garanto que todo mundo fez alguma coisa. Cara, ninguém vegetou. Tirando pessoas que realmente vegetaram, que não tem essa condição, que é uma verdade, não uma mentira, ou coisa do gênero. A pessoa vegetou nos últimos 10 meses. E aí você fala, cara, o que ela fez? Até quem não fez nada fez alguma coisa. Assistiu videogame, comeu muito, sei lá, assistiu televisão. Até quem não fez muita coisa. Então, e esse é o objetivo que a gente tem aqui. E agora o que eu quero que vocês façam aí vocês vão reescrever esses objetivos, ainda para 2023. Ou nem que você comece em 2023, não que você precisa concluir em 2023, mas que você comece em 2023, que se você inicia agora. Então você vai reescrever esses objetivos para 2023. Pode colocar 2023/2024, pode colocar isso aqui, ó. São os dois aqui, pode fazer isso aqui, ó. Mas que esses objetivos comecem em 2024. 2034. Tá aí no seu. 2024 que você escreveu? Aí eu deixei. E aí depois, na sequência, eu quero que vocês façam o seguinte, vocês vão listar 5 ações para realizar de cada objetivo. Essas 5 ações são 5 ações objetivas e práticas que já vai tomar alguma ação. Então, vamos dizer assim, vou dar um exemplo de emagrecer. O que eu posso fazer hoje? Eu vou perder os 5 quilos, 10 quilos, igual a Romênia, 9 quilos daqui até dezembro? Pode ser que eu consiga. Pode ser? Pode. Só que, se eu não perdi 1 quilo, 500 gramas de janeiro até agora, para que eu vou colocar um objetivo de emagrecer 9 em 60 dias? A chance de eu parar é muito grande. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um hábito, uma ação, que eu vou perder 2 quilos até lá. 1 quilo por mês dá? Dá 1 quilo por mês dá. Eu coloco um objetivo... Você não encontrou a orientadora certa, porque eu perdi 6 quilos em uma semana. Eu sei. Não, eu vi o seu stories lá falando. Só que é o seguinte, André, nem todo mundo, você perdeu 6 quilos, você estava com um drive setado para isso. Você, sim, com certeza, se você contar para as pessoas o que você teve que fazer para perder os 6 quilos, quem não tem esse drive já vai parar no meio do caminho. Você entende? Não, eu entendi. E você está explicando assim, ó, embasado também naquele livro, né, do Poder do Hábito. Olha só, porque, claro, você querer dar o passo, você nunca andou. Daí, daqui a pouco, coloca um passo que é enorme, a tua perna vai quebrar, você não vai fazer, né? Sim, exatamente. Mas e assim... E a chance de se frustrar é muito grande, né? De não fazer. Aí a chance de você, em vez de dar um passo para frente, dar 3 para trás, ela é muito, muito maior. E aí, aqui lhe fala alguém que já fez isso e é muito mais difícil você voltar para onde você estava, dando 3 passos para trás, do que você avançar 1 para frente. Tá? E é esse erro que eu não quero que vocês caiam. Né? Um dos objetivos do mentor é não fazer vocês errarem nos mesmos erros que eu tive e fazer acelerarem onde eu acelerei, né? Então aqui é exatamente isso, não quero que vocês errem onde eu errei, e por diversas vezes eu já errei em várias coisas nesse sentido, né? Até que eu entendi o que eu estava fazendo, e aqui é o que eu falo para vocês, coloquem micrometas, né? Coloquem metas menores. Mas aqui, mais do que isso, André, esses 5 objetivos são 5 objetivos práticos, não são 5 objetivos teóricos, e vou fazer uma dieta. Não, aqui é assim, ó, vou comer, a partir de amanhã, eu comia um pãozinho, vou comer meio pão toda manhã. Entende? É objetivo prático, objetivo direto. Sim. E aí, com essa parte, e eu também preciso sair aqui,
Mas, então é isso que eu preciso que vocês façam de hoje até domingo à meia-noite, porque na segunda-feira, às 6 horas da manhã, estaremos juntos para colocar isso, projeto em ação. Sim, obrigada, meus amores. Bom E eu vou dia. falar uma coisa para vocês. Eu vou abrir para vocês aqui, que eu estava muito pensando. Deixa eu parar aqui. Deixa eu dar o stop. Se vocês gostaram, eu quero uma salva de palmas, brincando. Eu